Então, nessa semana nós chegamos no momento atual, né, numa fase mais contemporânea, e para tanto nós reunimos uma série de materiais para estabelecer um começo de uma discussão que faz conexão com a história que vimos até então, né? Para essa finalidade nós selecionamos um artigo da Heinz de 89, um artigo importante, é um artigo escrito em inglês, mas ele tem uma certa densidade em relação à conexão que pretende ser feita agora, e tem um estímulo fundamental para o desenvolvimento da quarta fase do jogo Débora, né, que é a fase da contabilidade contemporânea. Mas nessa sessão nós vamos ver e discutir um pouco sobre capitalismo, como é que a contabilidade se relaciona com esse tema, não apenas de uma maneira sociológica, mas pragmática, né? De que forma regulação contábil, de que forma auditoria, que são temas vigentes hoje, se relacionam com essa questão. De que maneira os fenômenos como quebra de grandes corporações, fraudes, escândalos envolvendo aspectos contábeis, de que maneira esses elementos se conectam com a discussão, né? E mais do que isso, nós vamos ser convidados a pensar, mesmo dentro das nossas limitações, dentro desse programa, desse curso, o que é contabilidade, de fato. Quando se fala em registro, o que é que nós estamos falando de registro? Quando eu registro algo em que ativo e passivo são equivalentes, no jargão contábil que batem essas contas, né? Eu tenho uma noção de exatidão numérica muito grande, que pode cortinar, né? Que pode deixar não tão transparente o que de fato eu tenho por trás daquelas métricas. Por exemplo, se eu tenho um grande executivo de uma empresa que trabalha por um salário mínimo, o que isso significa numa perspectiva de uma despesa de salário na contabilidade, o que significa isso como ativo do negócio? Então são elementos que podem deixar transparecer que a contabilidade tem uma exatidão e garanta um determinado tipo de registro e que precisa ser visto de uma maneira mais crítica. Além disso, quando a gente fala em registro contábil, o alcance desse registro. Porque se eu considero contabilidade algo que tem um alcance menor, eu vou ter uma visão diminuta do seu potencial. Quando eu registro que eu vendi uma mercadoria para um determinado cliente, eu registro apenas a transação fiscal e aqueles valores que estão constantes na nota fiscal, eu estou registrando ou deveria registrar a satisfação com a transação, a satisfação que o cliente tem em relação àquele fenômeno. Quer dizer, são coisas que estão no alcance da contabilidade, mas o que se convenciona chamar de contabilidade de registro contábil nem sempre é suficientemente robusto para olhar isso. E aqui eu faço um gancho com relação ao futuro, né? Estudar história tem diversos benefícios. Um deles é nos antecipar ao futuro, ser capaz de olhar para o futuro com um maior grau de informação. E dado o contexto que temos hoje, da evolução da nossa sociedade, da evolução das transações econômicas, da evolução dos mercados, da evolução tecnológica, para citar algumas apenas, a gente consegue imaginar a diferença que temos diante de nós ao olharmos uma contabilidade que foi feita com base em barro, em argila, né, tentando preservar a natureza de uma transação, e o que eu posso fazer hoje com um potencial computacional infinitamente superior ao que se possa imaginar, né? Quer dizer, o que isso garante de potencial de processamento para a contabilidade, né, para o futuro? E, o mais importante, o que isso exige do contador? Como é que a gente pode formar esse profissional com essas competências, com essas características? Então, tudo isso na sessão que vamos começar agora.